No modelo da psicanálise, o diagnóstico é feito segundo as transformações ditadas pela angústia. A gente está sempre de olho na angústia do paciente, ou ansiedade, se você preferir, né? Eu não faço distinção entre os termos ansiedade e angústia. Algumas pessoas fazem, não é o meu caso. Então, a gente está sempre de olho em como é que o paciente está lidando com a angústia, pelo sofrimento, a maneira como ele está lidando com o sofrimento dele. Como é que ele faz? Como é que ele reage quando ele está sofrendo? Ao sofrimento, à dor e às estratégias que ele usa para negar esse sofrimento ou para combater esse sofrimento. Isso diz muito respeito ao tipo de estrutura que o paciente tem. Se ele nega o sofrimento, ele tem um tipo de estrutura. Se ele combate esse sofrimento, ele tem outro tipo de estrutura. Se ele tem sucesso ao fazer isso, ele pode ter um tipo de estrutura. Se ele não tem, ele pode ter outro, porque ele pode começar a usar defesas mais primitivas ainda, que não estavam funcionando, porque o objetivo do paciente é se livrar da angústia, do sofrimento, da dor, né? Bem como, algumas vezes, como no caso dos neuróticos, seu objetivo é superar esse sofrimento, e é por isso que ele busca a gente num tratamento psicanalítico, para que a gente ajude eles a resolver essas questões. Na psiquiatria, o diagnóstico é realizado exclusivamente observando os sintomas do paciente, aqueles que estão ali. Se o paciente apresenta inibições graves, se o paciente tem logorreia, se o paciente tem fuga de ideias, se o paciente tem uma labilidade afetiva, se o paciente tem compulsões, se o paciente tem somatizações, tudo que é observável clinicamente. Que não é que não interessa ao psicanalista, isso interessa ao psicanalista também. Só que isso é só uma parte do que a gente vai observar. A gente quer ver isso dentro do modelo de como o paciente lida com a angústia, com o sofrimento e com a dor. Isso muda muito. Os psiquiatras, eles querem ver a lista de sintomas para enquadrar o paciente dentro de uma categoria diagnóstica. Para quê? Para dar uma medicação para poder diminuir esses sintomas que são observáveis. Não é para mexer internamente e mudar internamente algo na existência do paciente. Não. É para fazer ele viver melhor, diminuindo a intensidade dos sintomas, na esperança de eliminá-los. Mas a gente sabe que a psiquiatria ainda tem bastante desafios em relação a essa questão, porque e não é um objetivo da psicanálise eliminar completamente os sintomas, mas sim fazer o paciente viver melhor com quem ele é, né? Fazendo o paciente tornar-se a si mesmo, né, de um jeito que ele sofra menos, que ele possa se conhecer e ter mais gerência sobre o que lhe acontece, sem ser tão, como é que eu vou dizer, vítima dos próprios processos internos e do próprio inconsciente, mostrando para o paciente que ele não é o dono da própria morada como ele achava que era. Porque no pensamento clínico psicanalítico, a gente se preocupa com as razões do inconsciente. O inconsciente é que está em pauta aqui, não é o consciente. A gente fica preocupado com a diversidade de respostas que estão relacionadas aos avanços terapêuticos do paciente. A gente quer saber que tipo de intervenção a gente está usando que está fazendo o paciente ter avanços na terapia. Essa é a nossa investigação. E isso passa na relação na dupla analítica entre o paciente e o psicanalista ou psicólogo que trabalha com a psicanálise. A gente quer saber das transformações, né, das realizações alucinatórias, tanto nas atuações que os pacientes fazem fora da sessão para descarregar a sua atenção e a sua excesso de energia pulsional, como as racionalizações, os contra-investimentos que põem em ação um desinvestimento na vida e acaba tendo problemas sérios e aumentando
os sintomas do paciente que deixam ele ainda mais doente e sofrendo ainda mais. Isso envolve o analista também. No modelo psiquiátrico, o terapeuta, o profissional, não entra em jogo, é só o paciente. Na psicanálise, o analista ele é implicado na relação. E os conceitos de transferência e contra-transferência são fundamentais para o trabalho ter sucesso. A gente está constantemente se auto-observando na relação com o paciente para entender o que está se passando na mente do paciente. Porque o paciente vai induzir em nós determinados tipos de comportamento que, se a gente não pensar sobre a nossa conta-transferência, sobre a maneira como a gente está reagindo e sobre aquilo que o paciente está nos induzindo a fazer, nós vamos reagir na sessão exatamente como as pessoas fora da sala de análise fazem. E o nosso papel ali é agir diferente do que os outros reagem. A gente tem que dar uma resposta diferenciada. O paciente tem que perceber que ali a relação que ele tem com você é diferente de qualquer outra relação que ele tem fora do consultório. E isso só é possível quando você tem a mente afiada e observa a qualidade da transferência e da sua contra-transferência. Da maneira como você está lidando com aquilo que o paciente está projetando dentro da sua própria mente. É aí que você consegue ter resultados efetivos, sólidos e claros na vida do paciente. E o paciente fica fissurado por isso, porque ele fica até viciado na terapia. A terapia começa a ser algo mais importante para ele, porque ele vê valor naquilo que você está entregando. E você vai poder, finalmente, cobrar um valor de sessão digno com aquilo correspondente com aquilo que você entrega, porque você entrega um atendimento de excelência, de extrema qualidade, que realmente transforma a vida do paciente. Mas isso tem que passar por uma análise dupla, não adianta pensar só no paciente. Na psicanálise contemporânea, o trabalho precisa necessariamente passar por uma análise do que está acontecendo com a gente